Olá, meu amigo concurseiro, é com enorme satisfação que nós começamos aqui esse projeto de legislação militar estadual do zero. Eu sou o professor Gilmar e vou te ajudar a gabaritar a sua prova no dia do concurso da Polícia Militar do Ceará. Nosso curso Legislação Militar do Zero, ele tem o objetivo de fazer com que você chegue na sua prova com condições de acertar todas as questões lá no dia do seu concurso. Então nós vamos começar com uma das leis, uma das 3 leis que integram aí o nosso conteúdo programático. Então nós vamos começar com o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, a Lei 13729 de 2006, aqui no nosso curso. Então vamos lá. Vamos lá, sem perca de tempo, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Nós vamos estudar a legislação aí do zero, artigo por artigo, pelo menos no que há de mais importante em cada um deles, para o seu conhecimento, para a sua prova, para o conhecimento aí para o dia da sua prova, beleza? Então, Estatuto dos Militares, Lei 13729, pontapé inicial, aula 01, iniciando aqui o estudo do Estatuto. Mas, inicialmente, professor Gilmar, por que esse Estatuto ele é importante para a prova do concurso? Ou melhor, professor, o que é esse estatuto, o que é que ele trata, o que é que ele regula, por que é que ele é cobrado do concurso da PM? Olha só, o estatuto, nós temos no Estatuto dos Militares a relação jurídica entre os militares estaduais e a corporação militar estadual, seja ela Polícia Militar, seja ela Corpo de Bombeiros Militar. Então é no estatuto, na Lei 13729, que nós temos as relações jurídicas entre os militares e a sua respectiva corporação. O artigo 1º desse nosso estatuto, ele dispõe que esta lei, ela regula, esse estatuto, ele regula os direitos, os deveres, a situação, as prerrogativas e as obrigações dos militares estaduais. Então, inicialmente, nós temos aqui o artigo 1º do nosso estatuto, que diz exatamente o que é estudado nesta lei, o que é tratado por esta lei. Então nós temos os direitos, nós temos os deveres, nós temos a situação e nós temos as prerrogativas e as obrigações dos militares. Ah, professor, mas direitos, deveres, situação, prerrogativas e obrigação ou obrigações dos militares, mas quem são esses militares tratados aí pelo artigo 1º da lei? Os militares estaduais do Ceará são os membros das corporações militares estaduais do Ceará. Militares estaduais são os membros das corporações militares. Nós somos uma categoria diferenciada de servidores públicos. Na realidade, a própria Constituição não chama os militares de servidores públicos, chama de militares. Então nós temos lá na Constituição os militares federais e nós temos os militares dos estados, os militares estaduais. Então, militar, como membro da corporação, é chamado tanto pela Constituição como por este estatuto de militar estadual. São os membros das corporações militares estaduais do Ceará. O detalhe importante é que corporações militares, o artigo 1º e o artigo 2º, em nenhum desses artigos nós temos a afirmação, a informação de que corporações militares são essas. Mas nós temos lá no artigo 3º, ou melhor, no artigo 2º do Código Disciplinar, que nós vamos estudar lá na frente, né? Posteriormente, nós vamos estudar aí o Código Disciplinar. Lá no artigo 2º do Código é que nós temos que as corporações militares aqui no Ceará só são 2, ou nós só temos 2. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Então, quando o artigo 2º do Estatuto fala das corporações militares, ele está referindo-se à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado do Ceará. Nós não temos outra corporação a não ser essas 2, de acordo com o artigo 2º lá do Código Disciplinar. Beleza? Detalhe importante aqui do artigo 2º do nosso Estatuto. Essa Polícia Militar e esse Corpo de Bombeiros,
Essas corporações militares estaduais do Ceará, elas são, de acordo com o artigo 2º, instituições que têm como base a hierarquia e a disciplina. Tem como base a hierarquia e a disciplina. Ah, professor Gilmar, mas o que é hierarquia e o que é a disciplina? Por que elas são a base das corporações? Nós vamos estudar lá na frente, nas próximas aulas, o artigo 29 do Estatuto, que diz que hierarquia nada mais é do que uma ordenação de autoridade. Ordenação de autoridade. Ordenação de autoridade em níveis diferentes. Ordenação de autoridade em níveis diferentes. Ah, professor, não entendi. Na realidade, a hierarquia é uma estrutura hierarquizada existente nas corporações. Significa dizer que as nossas corporações, elas são instituições organizadas dentro de uma hierarquia, dentro de uma ordenação, onde eu tenho superiores e subordinados. É por isso que o artigo 29, lá na frente, ele vai dizer que essa hierarquia é organizada em níveis diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um subtenente e eu tenho aqui um primeiro sargento, significa dizer o quê? Que um é superior e o outro é subordinado. Superior hierárquico, subordinado hierárquico. Entre eles eu tenho o quê? Uma relação de hierarquia. Uma relação de hierarquia. E foi isso que o artigo 2º do Estatuto quis dizer para nós, que as nossas corporações têm como uma das suas bases a hierarquia. Elas são organizadas dentro de uma estrutura hierarquizada, uma ordenação de autoridade, onde eu tenho superiores e subordinados, e dentro dessa ordenação, dessa organização, essa hierarquia ela obriga os inferiores em relação aos superiores, ok? Então, uma das bases da nossa corporação é a hierarquia, que nós retornaremos a falar sobre ela de uma forma mais detalhada quando nós chegarmos lá no artigo 29 aí do Estatuto. Bem como nós temos ainda, olha só a outra base das corporações, a tal de disciplina. Ah, professor, mas o que é essa tal de disciplina? É a observância rigorosa das leis, das ordens, das prescrições legais e regulamentares, né, que regulamentam as atividades da corporação. Então, falou de disciplina, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de obediência. Basicamente, é a observância, é o acatamento integral das leis, das normas e ordens e demais disposições. Então, as nossas corporações têm como base uma hierarquia, uma organização, uma estrutura hierárquica organizada em níveis diferentes, superiores e subordinados, e também tem como base a disciplina, que tem a ver com obediência. Obediência às leis, às ordens, aos regulamentos e às demais disposições que regulamentam as atividades das corporações, beleza? Isso aqui a gente também vai retornar a falar sobre ela lá na frente, no artigo 29, parágrafo 4º. Aqui na hierarquia, o parágrafo que a gente vai falar dela será o parágrafo 1º. Tranquilo? Então, instituições que têm como base a hierarquia e a disciplina são forças auxiliares e reservas do Exército. Ah, professor, mas como assim reservas do Exército? Como assim forças auxiliares? Lá vai a primeira dica aqui fenomenal para você gabaritar a sua prova de legislação militar. No dia da sua prova, só é cobrado o que está descrito na nossa legislação, só o que está na lei. Se não está na lei, obviamente, não vai cair no teu concurso, beleza? Isso aí a gente estuda lá na Constituição, aqui no nosso Estatuto. Nós só precisamos saber que as nossas corporações são instituições como forças auxiliares, instituições que têm como base hierarquia e disciplina, são forças auxiliares e reservas do Exército. Essa situação de reserva em uma situação emergencial de defesa do Estado do país, principalmente, passariam a ficar sob o comando do Exército Brasileiro, mas para a prova isso não é importante. Não é. Só é importante saber
que elas são forças auxiliares e reservas do Exército. Fique esperto, porque na tua prova o cara pode querer cobrar assim, ó, reservas das Forças Armadas. Falso, inclusive, já caiu prova dessa forma, questão com essa informação. Então, se vier, a questão estará errada, ok? Então, forças auxiliares e reservas do Exército, elas são subordinadas ao governador do estado. Inclusive, vocês estudam isso no artigo 144 da Constituição Federal, quando vocês estudam aí os órgãos que integram a segurança pública. E na Constituição, bem como aqui no artigo 2º, nós temos a subordinação das nossas corporações ao chefe do Poder Executivo aqui do estado do Ceará, o nosso governador do estado. Então, ó, subordinadas ao governador do estado. Quando a gente chega lá no Código Disciplinar, há um acréscimo nessa informação dentro do artigo 2º e do artigo 3º do Código. O Código Disciplinar, ele afirma que o governador, além de ser chefe do Executivo, também é o chefe supremo das corporações militares do estado do Ceará, beleza? Então, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinadas ao governador do estado. Perfeito. Agora, olha essa última informação aqui, como é interessante, do artigo 2º do Estatuto. Elas são as nossas corporações vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Percebam que a vinculação é operacional. E aí eu chamo a sua atenção para o artigo 2º, parágrafo único do nosso Estatuto. Se você olhar com calma o parágrafo único, lá tem dizendo que a vinculação é o ato ou efeito de ficarem as corporações militares estaduais sob a direção operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Então, todas as ordens, todas as ações, as operações, todas as atividades no âmbito da segurança pública do Estado partem da Secretaria de Segurança Pública, que coordena as ações aqui, as operações no Estado. Essa secretaria, ela tem alguns outros órgãos que também são vinculados a ela, como por exemplo, nós temos aqui, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Perícia Forense do Estado e nós temos a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, a AESP. Todos estes órgãos são vinculados operacionalmente à Secretaria, integrando assim o Sistema Estadual de Segurança Pública. É importante que você atente para o seguinte, na prova o cara quer te sacanear, ele troca essa palavrinha aqui, ó, operacionalmente, por administrativamente. Essa vinculação em nada tem a ver com o âmbito interno da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nada vai afetar, interferir no âmbito interno da corporação. Na realidade, ela tem a ver com as ações, com as operações, com as atividades voltadas para a segurança pública do Estado, que partem, são organizadas e planejadas pela Secretaria de Segurança. Então, se vier vinculadas administrativamente à Secretaria de Segurança, obviamente a questão estará errada, ok? Fica esperto também que geralmente as bancas invertem essas informações descritas no artigo 2º. Colocam geralmente subordinadas operacionalmente à Secretaria, falso. Vinculadas ao governador do Estado, falso. Subordinadas administrativamente à Secretaria, falso. Vinculadas administrativamente à Secretaria, falso também. Então você fica esperto aí para não cair nas pegadinhas no dia do seu concurso, beleza? Tranquilo, show de bola? Olha só, essas instituições, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, são as corporações militares do Estado, onde os seus membros são os militares estaduais. Elas têm como base hierarquia e disciplina, são forças auxiliares e reservas do Exército, são subordinadas ao governador do Estado e são vinculadas operacionalmente à Secretaria. Um detalhe é que cada uma dessas corporações possui um rol de missões específicas aí previstas no artigo 2º, incisos
1 e 2. E aí eu chamo a sua atenção aí para o seu material. Você deve ter baixado aí o seu material, o seu PDF, com a lei, com as nossas leis, principalmente aqui o Estatuto, devidamente atualizado para acompanhar aqui a aula. Então, ó, uma das missões da PM é exercer o policiamento ostensivo. Então a Polícia Militar é aquele órgão que vai trazer para a população a velha e tão necessária sensação de segurança, através do desempenho de atividades nas ruas, com equipamentos, com fardamentos, com uniformes, e aí vai. Então, uma das missões da PM é exercer o policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo. Também a preservação da ordem pública. Também proteger a proteção e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Uma das missões da PM é garantir os poderes constituídos, os poderes legislativo, executivo e judiciário. E ainda, uma das missões da PM é exercer o papel de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares cometidos por seus integrantes. Cuidado para não confundir. Quem faz, em regra, o papel de polícia judiciária é a Polícia Civil no âmbito dos estados e a Polícia Federal no âmbito da União. No entanto, se o crime cometido for um crime militar e se quem, teoricamente, tiver cometido aquele crime tiver sido um policial militar, quem vai apurar não é a Polícia Civil e nem muito menos a Polícia Federal. Quem vai apurar é a própria Polícia Militar. E essa regra, essa missão, também é uma das missões do Corpo de Bombeiros, que, dentre outras missões, vai proteger a pessoa e o patrimônio, vai desempenhar as atividades de defesa civil, né? Então, quando tiver uma situação de emergência, de calamidade pública, vai entrar em cena aí o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, para então cumprir as suas missões. E uma delas, ó, é exercer também o papel de polícia judiciária militar estadual, né? Estadual, obviamente. Ok, agora, lógico que o Corpo de Bombeiros também só vai apurar os crimes militares cometidos por seus integrantes. Então, se um bombeiro militar, teoricamente, cometer um crime militar, quem vai investigar, quem vai apurar, é o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Beleza? Então, ó, informações descritas nos artigos, ou melhor, no artigo 2º, nos incisos 1 e 2 do Estatuto, eu chamo a sua atenção para que você dê uma lida com cuidado aí nesse artigo e nos seus incisos. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Então vamos lá. Chegamos aqui no nosso artigo 3º. Estamos falando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E aí agora a gente precisa falar sobre a situação dos membros das nossas corporações. Então eu tenho aqui, ó, os membros das corporações, que eu já sei quem são esses caras. São os militares estaduais. Esses militares, ó, eles somente poderão estar na ativa ou na inativa. Situação dos militares, artigo 3º, incisos 1 e 2. Artigo 3º, incisos 1 e 2. Então, os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações. Ou o cara é militar da ativa, ou o cara é militar da inativa. Novamente, ou o cara é da ativa, ou o cara é da inativa. Percebam que aí no artigo 3º, no seu material, apareceu essa palavra somente aqui. Geralmente, o que é que o concurseiro faz no dia da prova? E isso é errado. Vê a palavra somente, unicamente, apenas, exclusivamente, já acha que a questão está incorreta. Então, fica esperto, nem sempre a questão está incorreta, não. Se aparecer essa palavrinha lá e ele afirmar que somente podem estar na ativa ou na inativa, a questão estará correta, beleza? Ah, professor, tranquilo, mas quem são os militares da ativa e quem são os militares da inativa? Então, são militares da ativa, aqueles de carreira, os cadetes, os alunos soldados,
os alunos da saúde, capelania e complementar, e os da reserva remunerada quando convocados. É importante a gente atentar aqui inicialmente para o inciso 1 e depois para o inciso 2. Ó. Militar de carreira. Quem são os militares de carreira, professor? Militar de carreira, eu primeiro preciso entender isso aqui, ó. Carreira. O que é uma carreira? O que é que eu preciso saber sobre carreira para efeito de prova? Aí eu tenho que lembrar do artigo 5º, parágrafo único. Carreira nada mais é do que uma atividade continuada. Uma atividade continuada. Essa carreira inicia-se com o ingresso. Então, carreira é uma atividade continuada, inteiramente devotada às missões e às missões fundamentais da corporação militar, denominada atividade militar estadual. Essa carreira, ela inicia-se com o ingresso e vai seguindo o quê? A sequência dos graus hierárquicos. Então o cidadão vai lá, ingressa na carreira e no decorrer do tempo ele vai atendendo os requisitos, ele vai seguindo a sequência dentro dela. Ah, beleza, professor, então carreira é uma atividade contínua. Mas quais são as carreiras que existem aqui na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros? Simples. Eu tenho aqui a carreira de praças e eu tenho a carreira de oficiais. Carreira de praças e carreira de oficiais. O cidadão ingressa na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros como praça ou como oficial, ingressa no cargo inicial, depois, ao longo do tempo, ele vai seguindo a sequência dos graus hierárquicos, ele vai seguindo a sequência dos graus hierárquicos. Então, eu já prometo a você que no próximo vídeo o professor vai te explicar melhor como é que funciona essa história aí dos graus hierárquicos nas carreiras de praças e na carreira de oficiais e nos seus respectivos quadros. Mas, inicialmente, a gente precisa saber, de acordo com o artigo 5º, parágrafo único, que a carreira é uma atividade continuada, inteiramente dedicada às finalidades e missões fundamentais da corporação, e ela inicia-se com o ingresso. O militar de carreira, seja ela de praças ou de oficiais, ele é considerado no artigo 3º, inciso 1, como militar o quê? Da ativa. Então, ó, militar de carreira é considerado militar da ativa. Perfeito, show de bola. Então, tranquilo. Mas eu tenho aqui também, ó, o tal do cadete. Quem é a figura do cadete? Quem é esse cara que apareceu aí na legislação como cadete? Eu já ouvi alguém dizer que o cadete deixou de existir em 2015 aqui no Ceará. Na realidade, não deixou de existir. Quem deixou de existir foi o aspirante a oficial, que conforme a lei de promoções, ele deixou de existir nas corporações, apesar do que nós temos duas menções a ele aqui no Estatuto, que nós vamos falar posteriormente. Mas o cadete é o aluno do curso de formação de oficiais para o quadro de combatentes. Ah, professor, mas na prática o cara é candidato, o cadete não existe mais. O que vai cair no concurso não é a prática, o que vai cair no concurso é o que está na lei. E o que está na lei é que esse cidadão aqui, ó, o cadete, é o cara que fez concurso para o quadro de oficial combatente, e está naquele momento participando do curso de formação de oficiais, do famoso CFO. Então esse cidadão está no CFO para o quadro de oficiais o quê? Combatentes. É essa informação que a gente precisa saber para a prova sobre esse cara aí. Esse cara aqui, ó, durante o CFO, tá no curso, ainda não ingressou. Teoricamente não ingressou na carreira ainda. Ele está no curso. Mas para efeito de prova, ele já é o quê? Militar da ativa. Militar da ativa. Então o cadete é o cidadão que passou no concurso para o quadro de oficiais combatentes e está no CFO, curso de formação de oficiais,
para ingressar aí na carreira, e durante o curso ele já é militar da ativa das corporações militares estaduais. Além desse cara aqui, eu tenho esse aqui, ó, o aluno soldado. O aluno soldado é aquele cara que está no curso de formação de soldados para ingresso na carreira de praças das corporações militares. Então esse cara aqui, ó, durante o curso de formação, ele também já é militar da ativa. Ah, professor, quer dizer então que quando eu fizer o concurso, eu chegar no curso, eu já serei militar? Se houver uma mudança no tipo de formação para quando você for entrar, sim. Atualmente, o aluno soldado ele só existe na lei só para efeito de prova. Na prática, todos que estão ingressando aí na corporação entram como candidatos. No entanto, ó, para a prova, o aluno soldado também já é o quê? Militar da ativa. Militar da ativa. E como tal, ele tem todos os direitos dos demais militares da ativa da corporação, que nós vamos continuar falando dele no próximo vídeo, beleza? Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo, espero que você esteja acompanhando bem, e na aula que vem a gente continua falando aí dos militares da ativa de nossas corporações militares. Então, um grande